de minha mãe. De minha mãe não, porque minha mãe tem mais de 75 anos de idade. Mas vamos lá. Eu penso que aquilo ali é do meu filho. E eu subtraio aquele bem, achando que se trata de bem do meu filho. Mas não é de meu filho, é de um terceiro. Será aplicável a escusa absolutória? Bem, queridos, impõe-se a resposta negativa. Não haverá escusa absolutória. Por outro lado, quando se subtrai bem aliás, quando se pensa estar levando o bem de terceiro, e na verdade é o bem do seu próprio pai, da sua própria mãe, do seu próprio filho, desde que presente os requisitos do 183, nesse caso, será possível a aplicação da escusa absolutória. Isso se coaduna com aquilo que se tem como majoritário na hipótese do erro sobre o objeto. Embora não seja a minha corrente favorita, isso se coaduna com a teoria da concretude quando se fala sobre o erro sobre o objeto, né? Que se deve considerar o objeto efetivamente subtraído. Muito bem. Então, nesse caso, não se aplicaria a escusa absolutória. Indo para o 182 do Código Penal. O artigo 182 do Código Penal não fala de isenção de pena. Ele fala aqui de imunidades relativas. Por quê? Porque os crimes contra o patrimônio são, de maneira geral, crimes de ação penal pública incondicionada. Nem todos, nós vamos verificar, que não é o caso, por exemplo, não é a regra, por exemplo, para o crime de estelionato, né, depois da reforma do pacote anticrime, não é a regra, por exemplo, para o crime de dano, mas a regra, assim, em geral, os crimes contra o patrimônio são de ação penal pública incondicionada. E nas hipóteses do artigo 182, que nós chamamos de imunidades relativas, o agente, não é que o agente fique isento de pena, ele responde pelo crime. Só que nós vamos ter uma hipótese da ação penal que seria pública e incondicionada, agora, aliás, que seria pública e incondicionada, ela agora vai ser pública condicionada à representação, né? Então, vamos lá. Diz aqui o artigo 182. Somente se procede mediante representação se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo do cônjuge desquitado ou judicialmente separado, do irmão legítimo ou ilegítimo, lembre-se que não tem mais isso, de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Vamos lá. Caríssimos, com relação ao cônjuge desquitado ou judicialmente, cônjuge desquitado ou judicialmente separado, é importante que nós verifiquemos o seguinte: hoje nós não temos mais o desquite. Hoje nós não temos mais essa questão como se tinha quando da elaboração do Código Penal. Então, hoje nós temos divórcio. Será que se aplica esse dispositivo ao cônjuge divorciado? Olha, eu particularmente entendo que sim. Mas não é esse o posicionamento majoritário. Não é esse o posicionamento majoritário, porque se entende majoritariamente, e assim você vai verificar, por exemplo, no Masson, você vai verificar no Sanches, você vai verificar em vários livros que dizem que não se aplica ao cônjuge desquitado. Então, com relação à sociedade conjugal, o que nós teríamos é o seguinte: durante a sociedade conjugal, o cônjuge está isento de pena. Após a separação judicial, se procede mediante representação. E depois do divórcio, não se aplica nada disso. Não existem escusas, nem absolutas, nem relativas, quando se tratar, né? Não existem nem as escusas absolutórias, nem as imunidades relativas, quando se tratar de crime praticado após o divórcio. Agora, lembre-se sempre que a questão aqui diz respeito ao momento do crime. Não importa se agora estão divorciados, não importa se agora estão separados. O que importa é o momento em que aquele crime foi levado a efeito, o momento da prática criminosa.
Ok? Muito bem. E qual é a razão pela qual, depois do divórcio, entende a nossa doutrina majoritária que não haveria as escusas absolutórias? Ora, a razão é simples. A razão é que não existe mais qualquer vínculo matrimonial, não existe mais nenhuma relação familiar a ser preservada. Segundo eles, isso seria suficiente. E isso é majoritário. Uma outra questão, quando o crime é praticado em prejuízo do irmão e em prejuízo de pessoa com tio ou sobrinho com quem o agente coabite. Veja, aqui é necessário, para que se aplique a escusa, ou melhor, a imunidade relativa, que o sobrinho resida com o tio, ou que o tio resida com o sobrinho, tem que haver coabitação. Mas não é importante o lugar em que esse crime patrimonial foi cometido. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o agente tenha cometido esse crime patrimonial num lugar diferente daquele onde habita com esse sobrinho ou esse tio. Tá ok? Não importa. Importa que coabite, mas o crime não precisa ter sido praticado no lugar em que coabitam. Ok? Tá joia? E aqui, nessas hipóteses, somente se procede mediante representação. E, novamente, se aplicam as regras do artigo 183, né? Se esse tio, por exemplo, tem mais que 60 anos, tem 60 anos ou mais, não se aplica essa escusa absolutória. Muita gente pergunta o seguinte: Claudinha, como é que funciona esse 182 diante do que se tem hoje com relação ao estelionato? Gente, da mesma forma, presta atenção. O estelionato é um crime que somente se procede, né? Somente se procede mediante representação, como regra, e é de ação penal pública incondicionada em situações específicas trazidas lá pelo artigo 171 com a mudança do pacote anticrime. Isso não muda nada. Então, ele é de ação penal pública incondicionada, mas nas hipóteses trazidas pelos artigos 181 e 182, nós poderemos aplicar ou a escusa absolutória ou a imunidade relativa. Ok? Não muda nada. Não muda nada. Tá ok? Bem, vamos lá. Porque antigamente ele era todo de ação penal pública incondicionada e se aplicavam essas escusas, por que agora mudaria? Tá? Então, isso não mudou em absoluto. Bem, vistas essas questões, eu agora queria dizer para vocês, quando se tratar de crime patrimonial, vamos verificar que os crimes... gente, vocês me perdoem, porque tem mais uma coisinha que eu quero falar aqui sobre essas escusas. Existe uma dúvida, eu não podia deixar jamais de falar isso. Existe uma dúvida com relação à possibilidade ou não de aplicação das escusas absolutórias aos crimes inseridos no âmbito da Lei Maria da Penha, tá? Veja, não existe nenhuma regra na Lei Maria da Penha que impeça a utilização das escusas absolutórias. Inclusive o STJ, em um julgado, já aplicou as escusas absolutórias com relação à Lei Maria da Penha, tá? Já? E justamente com esse argumento, nada existe que vede a aplicação da escusa absolutória. Quando o legislador quis vedar a aplicação da escusa absolutória, ele o fez expressamente no Estatuto do Idoso. Se você abrir o Estatuto do Idoso, você vai verificar que o Estatuto do Idoso é claro, é explícito ao dizer que não se aplicam as escusas absolutórias. Mas a Lei Maria da Penha não existe. Não existe nenhuma previsão. Por isso que foi entendido, né? Já foi entendido que é possível a aplicação. Mas muitos autores são contrários à aplicação dessas escusas à Lei Maria da Penha, porque isso isso contraria todo o espírito da Lei Maria da Penha. Isso contraria toda a razão de ser da Lei Maria da Penha, né? Não tem sentido você fazer uma lei de especial proteção à mulher que também abrange os crimes patrimoniais, porque a violência patrimonial é
uma violência contra a mulher, é uma das situações de violência contra a mulher, nos estritos termos do artigo 7º da Lei Maria da Penha. Então não tem sentido você criar um subsistema como o da Maria da Penha, né, com todos os princípios que norteiam a aplicação daquela lei e aplicar imunidade absoluta, ou seja, escusa absolutória ou imunidade relativa. Então, me parece de fato que isso contraria, né, o próprio espírito da lei. Por isso que, embora isso divida a doutrina, e isso divide mesmo a doutrina, é importante que nós aqui afirmemos que já foi usado pelo STJ, tá? Muito bem. Agora sim, podemos falar dos crimes em espécie aqui na nossa lei, a partir do artigo 155. Gente, o artigo 155 fala do furto. Vamos já começar estabelecendo algumas distinções e algumas regras, porque crimes patrimoniais muitas vezes tutelam única e exclusivamente patrimônio, mas há crimes patrimoniais que, além da tutela do patrimônio, também fazem a tutela de outros bens jurídicos, como, por exemplo, todo crime patrimonial que praticado for com violência ou grave ameaça. Todo crime patrimonial perpetrado com violência, perpetrado com grave ameaça, além da questão patrimonial, também estará tutelando a liberdade individual, a integridade física, né? Então é importante que nós vejamos isso. Quando o crime patrimonial for praticado com violência ou ameaça, além da questão do patrimônio, há outros bens jurídicos tutelados. Por isso que nós vamos dizer que os crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça são crimes pluriofensivos, ok? Tutelam mais de um bem jurídico. E isso é deveras importante pelo seguinte, porque quem será o sujeito passivo, meus amores, desse crime? Sujeitos passivos desse crime serão todos aqueles titulares dos bens jurídicos tutelados pela norma. Então vamos imaginar o seguinte, a pessoa me ameaça de morte se você não entregar a bolsa para ela. Então você entrega a bolsa com todos os seus pertences. Quem é sujeito passivo desse crime? Isso é um roubo. Sujeitos passivos desse crime serão você e eu. Você que sofreu a perda patrimonial e eu, pessoa contra quem foi dirigida a grave ameaça. Há um único crime. Por quê? O número de crimes patrimoniais é medido pelo número de patrimônios atacados. Então, a depender de quantos sejam os patrimônios atacados, haverá unidade de crime ou concurso de crimes. Então, preste atenção para as seguintes situações.